Bom dia, irmãs. Que com a graça do Senhor eu possa transmitir um pouquinho de nada, daquilo que eu tenho, que eu entendo, ok? Do pouco que eu sei. Vamos. Deus seja louvado. Vem conosco, Jesus, meu Deus. Muito forte, gente. Gente, muitas pessoas, não vou falar vocês aqui não, porque eu falo no modo geral. Muitas pessoas, elas só pensam no hoje, elas não pensam no amanhã. Então elas só pensam no hoje. Então hoje ela está conseguindo pisar, então vão pisar. Ok? Vão pisar. Ok? Foi assim que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Quando chegou o dia de pisar nele, pisaram até onde não tinha mais para onde pisar nele. Ok? Aleluia, santo é o nome do Eterno. Mas isso ao longo dos séculos a gente vê, quando um poder ele quer bater alguém que está embaixo, alguém que... Gente, isso aqui não serve só para o dia de hoje não, gente, isso aqui é para a vida toda. Desde a criação de Eva, desde da saída do jardim, porque enquanto estava no jardim estava tudo bem. Desde a saída do jardim do Éden, o ser humano não foi feito para viver nessa terra, já falei um monte de vezes, mas as pessoas adoram essa terra. Fica aí com seus pecados, com suas maldades, com o fogo que vai queimar essa terra. Eu quero Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Então, vem conosco, Jesus, vem conosco. Então, gente, toda a história, quando o ser humano se acha acima, pega um fraco para pisar, pisa, mas não pensa que depois terá que prestar conta para o Eterno Deus. Tem coisa na face da terra que ainda não foi vingado, mas tem coisa na face da terra que as pessoas estão fazendo hoje, que amanhã ou depois vai ser vingado também. Ok? Já aconteceu coisas na face da terra que, ao meu ver, ainda não foi vingado. Ainda não foi. Se eu tiver certa, e o Senhor me der vida e me deixar forte para ver, porque às vezes a gente não aguenta, e me der força, eu vou ver ainda a justiça divina sobre coisas que já aconteceu, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Não estou falando da minha vida, não. Estou falando da humanidade. Eu vou pegar só de Cristo para cá, só nesses 2000 anos, ok? Aleluia, glória a Deus. Tem coisa que ainda não foi vingado. Lá no Apocalipse, as almas, tem os mártires. No céu tem de tudo, gente, tudo que é de Deus, do povo de Deus, ok? Então, no céu tem o profeta Brandon viu aqueles crentes fervorosos dos Estados Unidos que morreram. Ele teve uma visão que ele viu eles orando no céu, ok? Orando. Você não acredita? Porque você só acredita na letra e no seu pastor, ou no seu rabino X. Mas vamos voltar para cá. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, aleluia. No Apocalipse está escrito que os mártires, aqueles que morreram por causa do Evangelho de Cristo, que foi queimado, que foi crucificado, que foi cortado a cabeça, que foi torturado, de todas as coisas. Esses mártires, as almas deles estão debaixo do altar. O que é o altar? O altar é o trono de Deus. Abaixo dele tem os mártires. Aleluia. Aleluia. Quando você olha para cima, você vê o primeiro céu. Depois tem o segundo céu. E lá em cima, por último, tem o terceiro céu. Que é onde tem o trono, onde Paulo foi. E muitos servos de Deus vai. Ok? Aleluia. Então, as almas que estão debaixo do altar. Estariam essas almas no segundo céu? O que tem no segundo céu? Tem muitas coisas que nós não sabemos. Ok? Vem conosco, Jesus. Elas estão lá, clamando justiça. Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue sobre os moradores da terra? Eita, tem povo de Deus que morreu, muito sofrimento, que deve estar lá clamando também, ok? Se você tiver um pouquinho de memória, eu estou falando de coisas de menos de 100 anos, que deve estar lá clamando, Senhor, até quando tu não vai vingar o que fizeram com nós? Agora imagina quando a vingança de Deus chegar nas nações que fizeram mal aos filhos de Deus. Ok? Deus é justo, Ele faz justiça com todos. Mas nos dias de hoje também tem muita gente sofrendo, muita gente inocente sofrendo por causa da ambição dos homens. Que foi como aconteceu há menos de 100 anos atrás. Ambição dos homens. Prepotência, arrogância. Se sentia deuses na terra. Ok? Que está lá queimando o fogo do inferno. Então,
Nos dias de hoje, tem pessoas inocentes também sofrendo, morrendo, que vai clamar diante do eterno Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas, não. Não pense vocês que, olha, Deus está dando risada porque aquele povo está sofrendo. Não, Deus não está dando risada. Não vai na onda de partidarismo, que só pensa nessa terra, nos poderes da terra, nas coisas da terra. E essa terra vai passar pelo fogo. Embora você não creia, eu creio na Bíblia está escrito. Aleluia? Então é isso, gente. Ainda vai acontecer muita coisa terrível nessa terra, por causa da maldade dos humanos, que fizeram uns com os outros, humanos. Fora outras coisas, gente. Fora maldade com animais. Fora... Gente, é terrível. É terrível. O ser humano tem a liberdade de escolha. Infelizmente, eles escolhem fazer o mal. E aí, quando eles escolhem fazer o mal, eles estão escolhendo o sofrimento. Porque aquilo que eles fazem os outros sofrer, eles sofrem depois em dobro. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a não querer fazer o mal para os outros. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Então, deixa eu parar por aqui. Então aqui está escrito. Aqui eu peguei ali na Bíblia esse texto. Então dirá o rei Jesus, ok? Aos que estiverem à sua direita. Não é política. Não leva isso para o lado político. Sai dessa idolatria. No céu tem esquerda e direita. No céu tem esquerda e direita. Se você não sabe, você não conhece a Bíblia. O príncipe das trevas tem esquerda e direita. Se você não sabe, você também não conhece as coisas. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vinde benditos de meu Pai, de Adonai, de Hashem. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Lembra lá do bom samaritano? Quem era o bom samaritano? Era um samaritano, gente. Ele era de Samaria e ele era das 10 tribos perdidas. Chamada de perdida, mas sobrou uns grãozinhos ali, que gerou aquele povo. Vamos lá. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo... Quem são justos, gente? Foi aquele que deu a comida, que visitou o doente, ok? Que deu a roupa para vestir. Esse é o justo. Ok? O justo não é conforme essa justiça da terra aí que vocês pensam, não. Vamos continuar aqui, ó. Então, justos. Quem? Aqueles que foram visitar na prisão, que deu comida, que deu roupa. Na prisão, gente, a pessoa está presa, ela fez alguma coisa de errado. Também quem fez alguma coisa de errado foi preso. Aqui está falando em geral. Quem está falando de quem foi preso inocente? Em geral, foi preso, foi por algum motivo. Ele falou de visitar os presos, ok? Estive na prisão e fosse ver. O Senhor Jesus passou pela prisão, né? Ele ficou um dia preso. Não chegou um dia inteiro, mas ele ficou preso, ok? Ele foi preso na madrugada. Ele ficou ali um período preso. Não sei quantas horas, mas quase meio-dia, contando do 24 horas que nós conhecemos. Eu creio, mais ou menos isso. Vamos lá. Estive na prisão e fosse me ver. Então justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros? Então, nós, o povo de hoje, a gente não viu o Senhor Jesus preso, a gente não viu o Senhor Jesus estrangeiro, a gente não viu o Senhor Jesus... Nós não vimos ele, nada disso, ok, gente? Ou com sede, ou demos beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos vestir? Ok? Depois do ano 33 para cá, gente, ninguém viu Jesus nessa situação. Ok? Vamos lá. Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade, vos diga, o rei, Jesus de Nazaré, ok? Respondeu o rei, lhes dirá, em verdade, vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Ok? Quem eram os pequeninos irmãos do Senhor? Quem é? Aqueles que estavam nos palácios? Aqueles que tinham tudo? Não, gente! Vamos analisar o texto, porque o Senhor nos dá sabedoria, aleluia, obrigado, Jesus. Quem era esses irmãos de Cristo? Vamos ver quem eram eles? Ok? Vamos ver quem eram eles aqui, ó. Eram pessoas que passavam fome, eram pessoas que passavam sede, eram pessoas que não tinham onde se hospedar, eram pessoas nuas, não tinham roupa para vestir,
ok? Era pessoas doentes, era pessoa que estava na prisão, na cadeia. É esses que o Senhor Jesus fala assim, meus pequeninos irmãos, se fizer a eles, fizer a mim. Aqui o Senhor Jesus não está falando dos doutores da lei, que andava com os seus narizes empinados. Nem mesmo o Senhor Jesus estava falando daquele povo que estava em volta dele, mas que não estava enfermo, que não estava com fome, que não estava com sede, que não estava nu. Aqui ele falou justamente desses. Eu já vi gente fazer outra interpretação do texto. Porque vai pela teologia. Nós temos que ir pelo que o Senhor nos mostrar. Obrigado, Jesus. Bom dia. Paz, shalom. Reveja a sua fé. Reveja com quem você está sendo alimentado espiritualmente. Ou às vezes nem espiritualmente você está sendo alimentado. Você está sendo alimentado com ideologias e com narrativas. Com psicologia, com filosofia. Você está sendo alimentado com as coisas deste mundo. Que é loucura diante de Deus. Bom dia na paz do Senhor, amém.